Vamos lá, galera, para a questão número 11, mais uma questão de capacitores, né? O SA adora capacitores. Ela trabalhou na primeira fase, né? Eu estava até supondo que por ter trabalhado capacitor na primeira fase, ela ia puxar agora para a parte de resistores. Até trabalhou, tiveram outras questões de resistores, mas mesmo assim ela continua, né, envolvendo a parte de capacitores, principalmente com a associação. Ela faz muito isso de pegar um capacitor, ligar numa bateria, desconecta, ligar em outro capacitor, certo? Isso já aconteceu recorrente nas últimas aplicações e aconteceu de novo. Ele vai falar o seguinte, ó. Um técnico em eletrônica tem à sua disposição uma fonte de bancada regulável e capacitores inicialmente descarregados, capacitâncias C1 e C2. Os capacitores de capacitância C1 e C2 são carregados de forma individual, fazendo uso da fonte de bancada ajustada com as diferenças de potencial, X e Y respectivamente. Então olha só o que é que ele fez, vamos começar aqui a analisar. Ele pegou o capacitor 1 e ligou ajustando uma DDP X. Pegou o capacitor 2, ajustou, gerando uma DDP Y. A gente aprende, pessoal, que a carga armazenada num capacitor ela é dada pela capacitância dele vezes a diferença de potencial que ele está submetido. Então, se a gente pegar essa expressão e trabalha para os dois casos, eu consigo calcular a carga acumulada no capacitor 1 como sendo a sua capacitância C1 vezes a DDP que ele está submetido, que é X. Agora, se eu fizer para o capacitor 2, a carga que ele armazena é a capacitância C2 vezes a DDP que ele está submetido, Y. Tudo bem? Então, isso é a minha situação inicial. Esse cara acumulou essa carga, esse cara acumulou essa carga. Tudo bem? Daí ele continua e fala assim, os capacitores são agora carregados, são desconectados da fonte, são ligados em paralelo entre si, né, através de seus terminais. Nessa nova configuração, a diferença de potencial comum entre seus terminais, ou seja, após eles atingirem o equilíbrio, é Z. Sendo assim, ele quer a razão entre C1 e C2 expressa em termos de X, Y e Z. Pessoal, ele fez agora essa situação onde a diferença de potencial dos dois capacitores é Z, ó. Certo? Tudo bem? Qual é o grande lance? Se a gente imaginar agora vamos supor que isso aqui aconteceu, ó, no início, tá? Início, onde você ligou o quê? Cada um a uma bateria. Se a gente trabalha agora na situação final, o que é que eu vou ter? Cada capacitor vai acumular a sua carga. Então eu vou chamar o seguinte, eu vou dizer que a carga final do capacitor 1 agora é Q1'. Esse apóstrofe é para dizer que é a carga final, na nova configuração, com aquela nova DDP. Só que se a gente obedece a mesma relação, quem é a capacitância dele? C1. Quem é a DDP que ele está submetido agora? Z. Beleza? Se eu olho para o capacitor 2, a carga que ele vai acumular vai ser a sua capacitância C2 vezes a DDP que ele está submetido, Z. Tudo bem? Então, tu vai perceber que inicialmente as cargas deles eram essas. E agora são essas. O detalhe, pessoal, é que as cargas aqui do capacitor 1 e 2 que eles tinham acumulado no início, na hora que eles são colocados em contato, elas vão continuar fazendo parte do teu sistema. Então, vai ocorrer aqui um processo que a gente chama de conservação das cargas. A carga total no início tem que ser igual à carga total no final. Não teve carga saindo do sistema, não teve carga entrando no sistema. A carga vai ser redistribuída entre os capacitores. Então, ele vai ter a carga inicial dos dois, quando eles se redistribuírem, vai ter as cargas finais. Mas o que é que a gente pode garantir? Que a soma dessas cargas tem que ser igual à soma dessas cargas. Então, pessoal, pelo princípio da conservação, o que é que a gente pode garantir aqui? Que a carga 1 mais a carga 2 do início é igual à carga 1 mais a carga 2 do final. Tudo bem? Quem é a carga 1 do início? C1 vezes X. A carga 2, C2 vezes Y. Quem é a carga 1 do final? C1 vezes Z. E a carga 2, C2 vezes Z. Como eu tenho C1 e C1 aqui, ó, C2 e C2, vamos deixar a galera junta. Passa esse C2. Tu pode até fazer o seguinte, traz o C2 para cá, leva o C1 para lá. Vai ficar, ó, C2Y, trouxe esse cara para cá, menos C2Z. Igual, o C1Z se mantém aqui e passa esse daqui para lá, C1X, que ele foi negativo. Tudo bem? Então, pessoal, se eu botar aqui o C2 em evidência, C2 que multiplica Y menos Z, igual, se tu botar o C1 em evidência, C1 que multiplica Z menos X. O que é que ele quer na questão? C1 sobre C2, a razão entre eles. Então, ó, C1 sobre C2, eu vou passar o C2 para cá. Então, eu vou pegar esse cara que está multiplicando C1 e trazer ele para cá. Então, a gente vai ter o quê? Que C1
dividido por C2 vai ficar igual. Fica desse lado. Y menos Z sobre, passou para o outro lado, Z menos X. Certo? Y menos Z sobre Z menos X. A gente tem essa resposta? Tem, lá no item A. Certo? Então você consegue marcar para essa questão o item A trabalhando mais uma vez um processo de conservação das cargas utilizando capacitores. Não é a primeira vez que isso é cobrado na prova da UES. Beleza? Valeu!